Olhe para essa nuvem escura e ameaçadora. Ela está girando? Que diabos está acontecendo aqui? O que você está vendo é chamado de supercélula. É uma tempestade, geralmente com trovões, que contém uma corrente ascendente girando em torno de um eixo vertical. É por isso que ela também leva o nome de rotativa. Na verdade, existem 4 tipos de tempestades: unicelular, multicelular, tormenta e supercélula. De todas, as supercélulas são as mais raras e mais severas. Normalmente são isoladas de outras e duram de 2 a 4 horas. As supercélulas são muito comuns nas grandes planícies dos Estados Unidos, em particular na área conhecida como Tornado Alley, mas também podem ocorrer em outras partes do mundo, por exemplo, na Europa, Argentina, Uruguai e sul do Brasil. Essas tempestades podem ser de qualquer tamanho, grandes e pequenas, de alta ou baixa altitude. Também estão associadas aos tornados mais graves, embora nem toda supercélula possa gerar um. E geralmente produzem grandes quantidades de chuvas torrenciais e granizo, e são acompanhadas de ventos fortes e rajadas de vento. Rajadas descendentes são ventos fortes que descem de uma tempestade. Quando atingem o solo, se espalham muito rapidamente. São perigosas, pois podem causar muitos danos. Embora também sejam frequentemente confundidas com tornados, são um fenômeno totalmente diferente. Vamos dar uma olhada em como ocorre uma rajada assim. No início de uma tempestade, há uma poderosa corrente de ar ascendente. É por isso que a nuvem cresce verticalmente e granizo e gotas de chuva começam a se formar em seu interior. A tempestade amadurece e a corrente ascendente continua alimentando a nuvem com um ar úmido e instável. As pedras de granizo e as gotas de chuva agora são grandes e pesadas o suficiente para cair no chão, mas às vezes a corrente ascendente é tão forte que suspende grandes quantidades de granizo e chuva na parte superior e no centro da tempestade. Mas digamos que um pouco de ar seco entre na parte central e inferior dela, o que pode causar uma rajada descendente. Quando isso acontece, toda aquela quantidade de chuva e granizo da parte superior da tempestade se precipita em direção ao solo, arrastando uma grande quantidade de ar. Essa massa ganha velocidade, e assim que a enxurrada atinge o solo, é como um fluxo de água que sai de uma torneira e atinge a pia. Ela se espalha em todas as direções a uma velocidade incrível, às vezes mais de 160 km por hora. Mas o que você provavelmente encontrará é chamado de microexplosão. Isso significa que esses ventos terríveis estão confinados a uma área menor que 3,5 km de diâmetro. Ao falar sobre tornados, não posso deixar de mencionar os vulcânicos. Eles são possivelmente um dos fenômenos naturais mais assustadores. Quando um vulcão entra em erupção, lança rochas quentes e cinzas na atmosfera. Quanto aos pedaços de lava e gases quentes, descem pela encosta do vulcão. Quando esse fluxo está se movendo para baixo, alguns dos gases presos em seu interior começam a subir e girar ao mesmo tempo. Eles são espremidos pelo ar ao redor, o que os faz girar cada vez mais rápido. É assim que nasce um tornado vulcânico. Pelo lado positivo, ele tem uma vida útil muito curta. Se você já viu uma coluna de ar em chamas, isso é um tornado de fogo. Uma combinação assustadora de sons de redemoinho e inferno escaldante. Esse perigoso fenômeno natural também é chamado de redemoinho de fogo. E ocorre principalmente durante incêndios florestais, que enquanto queimam, criam uma grande área de ar quente e fervente logo acima do solo. Quando esse ar escaldante se mistura com mais frio que está mais acima, resulta em um redemoinho que agita os detritos em chamas, e as chamas, os mais poderosos, podem se estender por centenas de metros no céu. Outro fenômeno natural perigoso é chamado de tempestade de neve. Se você for pego por uma delas enquanto dirige, não encontrará um lugar seguro na rodovia. Porque esse é um período intenso, mas felizmente bem curto, de forte nevasca que vem acompanhado de fortes rajadas de vento e, às vezes, até de raios. As pessoas já conhecem esse fenômeno há algum tempo, mas o termo em si, bem como o aviso associado a esse perigo, surgiu apenas em 2018. Outro perigo das tempestades de neve é algo chamado congelamento repentino. Pensando bem, faz sentido.
A queda rápida da temperatura e a neve recém-caída fazem com que as rodovias fiquem lisas muito rapidamente. Isso torna o controle do carro quase impossível. O próximo acontecimento curioso sobre o qual falarei é muito raro e ainda pouco compreendido. Geralmente não é algo grande e turbulento. Os redemoinhos de areia podem ser minúsculos e desaparecer em minutos. Eles parecem funis de areia que sobem em espiral a partir do solo. Mas ao contrário de seus parentes aterrorizantes, os tornados, esses bebês normalmente não são motivo de preocupação. E ainda, de acordo com a definição, se enquadram na mesma categoria dos furacões e tornados. Todos esses três fenômenos naturais apresentam uma coluna de ar girando em torno de um polo invisível. E são formados durante a colisão de diferentes tipos de ar. Úmido versus seco, ou quente versus frio, e assim por diante. Mas os furacões geralmente se formam sobre um corpo de água, onde o ar frio desliza sob o quente. Os tornados descem em espiral do céu quando o ar quente sobe por uma massa de ar frio, e os redemoinhos de areia se materializam no solo. Apesar do nome, eles podem, na verdade, agitar qualquer detrito solto. O critério principal é que as peças devem ser pequenas e leves o suficiente para que sejam levantadas por um vórtice de movimento rápido. A propósito, você sabia que algumas nuvens podem prever condições climáticas extremas? Por exemplo, as prateleiras. Elas parecem saídas de um filme de ficção científica. Se formam quando o ar quente e úmido fica preso na corrente ascendente. Parecem ameaçadoras e geralmente indicam que uma tempestade está chegando. Essas enormes protuberâncias brancas sobre sua cabeça são chamadas de nuvens mamatos. Podem fazer você acreditar que o céu está caindo. A maioria se forma quando o ar sobe na atmosfera, mas aparecem no momento em que o ar úmido e frio desce e se mistura com o seco. O resultado são essas nuvens únicas de aparência de arroz inchado. A propósito, se você vir esse fenômeno no céu, é sinal de que o mau tempo está próximo. As nuvens do tipo Glória da Manhã são extremamente raras e inofensivas. Se parecem com tubos enormes que se estendem pelo céu por até mais de 950 quilômetros, permanecendo relativamente baixas. A maioria dos pesquisadores concorda que elas dão as caras quando uma corrente de ar ascendente atravessa uma nuvem. Isso cria a aparência ondulante característica. O ar frio na parte de trás faz com que ela afunde para baixo. O melhor, mas não o único lugar para ver uma Glória da Manhã é o Golfo de Carpentária, na Austrália. Se você decidir viajar para lá para avistar uma delas, escolha um período entre o final de setembro e o início de novembro. Você já viu discos redondos enormes no céu? Muito provavelmente eram nuvens lenticulares. Elas geralmente se formam sobre lugares grandes e altos, como montanhas ou colinas. Quando o vento forte se choca com alguma barreira, cria-se uma onda de ar, que meio que envolve o obstáculo. E quanto mais alta for a barreira, mais frio se torna o ar que está subindo sobre ela. Em algum momento, a umidade que ele contém se transforma em gotículas de água, que originam essas nuvens incomuns. As lenticulares podem se parecer com ondas, pizzas ou até mesmo uma pilha de panquecas. Já estas, a seguir, se formam na parte baixa do céu e depois de um mau tempo. As do tipo arco-íris aparecem no topo de nuvens inchadas de baixa altitude após tempestades. Geralmente pairam a uma altitude de cerca de 1.800 metros. Quando o vapor de água contido nelas se condensa, as gotículas resultantes agem como prismas, o que cria capas multicoloridas sobre as nuvens. E um fato bônus bastante assustador. Uma das causas mais comuns de incêndios florestais são os raios causados por tempestades, mas você já ouviu falar do contrário? Bem, agora você sabe. Isso aconteceu em 11 de maio de 2018, não muito longe de Amarillo, no Texas. O Mallard Fire não só criou uma enorme nuvem densa no alto do ar, mas seu calor também causou uma violenta tempestade, que mais tarde despejou toneladas de pedras de granizo do tamanho de moedas de 25 centavos a 95 quilômetros de distância, no condado de Wheeler, no Texas.